causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina-se aqui hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foi declarado. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém. Vamos orar, irmãos. Vocês podem sentar. Ó Deus maravilhoso, nós suplicamos agora pela pregação da Tua Palavra. Em Tuas misericórdias, o Senhor fixe, Pai, pregue a Tua Palavra em nossos corações. A orar ao Senhor, Deus, a minha expectativa é que meus irmãos estejam orando junto comigo, Pai, de igual modo, pedindo que o Senhor alimente pessoalmente a sua vida, que alimente a igreja. Então eu te peço em primeiro lugar por mim, Pai. Vivifica, Pai, esse templo do Teu Santo Espírito. Vivifica os meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Com a exclusividade da Tua Palavra e não com a nossa, Deus. Em nome de Jesus, Pai, pedimos, Pai, violência contra o nosso coração agora. Nos dá, Deus, sejamos violentos e mortifiquemos, Pai, o nosso coração, a nossa mente, Deus, corrupta, que naturalmente se opõe, Deus, quando ouve a Tua voz. Naturalmente se opõe quando se ouve a Tua vontade. Naturalmente, Deus, o meu coração ele estremece, Deus, em oposição ao Senhor. Mas, Pai, como novas criaturas em Cristo Jesus, nós podemos, Pai, receber e reter a Tua palavra. Então, Pai, um coração novo que o Senhor nos deu. Queremos mortificar o velho homem. Queremos nos despir, Pai, desse velho homem. Ó Deus, Tua palavra, Pai. A Tua palavra, Deus, aos nossos corações. Fala-nos, Deus. Por amor de Cristo Jesus, fala-nos, Pai. Amém. Irmãos, igreja, culto, esse tema que o Senhor tem nos dado. Logicamente que falando sobre culto, logicamente que falando sobre igreja, nós vemos dentro disso o nosso proceder. Não somente dentro do âmbito eclesiástico, mas no mundo aí fora, o Senhor tem nos ensinado. Mas que maravilha esse tema! Pela manhã, no livro de Oséias, sobre o culto, sobre qual é a postura do coração de Deus relacionado a um falso culto. E agora, irmãos, ser igreja, o ajuntamento solene, que inclusive é uma das exortações do autor aos Hebreus. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Há aqueles que deixavam de congregar, aqueles que talvez fossem religiosos e tradicionais da época e diziam assim: deixo não a igreja não, deixo não, eu sou um tradicional, jamais eu não deixo. Meu coração não está lá, eu não sou uma bênção para aquela igreja.
Eu não sou um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar, para edificar a igreja, mas eu não deixo. Eu estou lá para atrapalhar, para servir com fel de amargura, para assassinar os meus irmãos, mas eu não deixo a igreja. Havia aqueles que estavam nem aí para o culto. Inclusive, Hebreus também diz que não estava nem aí para a pregação da palavra. Quando alguém ia ensinar a palavra, facilmente se via que essa pessoa não aprendeu nada. Tantos anos na igreja e ela não aprendeu nada. É isso que Hebreus nos diz. Que tinham que estar repetindo sempre as mesmas coisas básicas das verdades cristãs. Pessoas que eu vejo hoje se orgulham de serem infantes para o resto da vida. Criança dá trabalho. Assim mesmo se você é um infante na sua vida espiritual. Uma criança, ela faz birra. Uma criança, ela não perdoa, ela agarra o brinquedo da outra criança. Uma criança, ela grita naturalmente a outra. O coração está ligado, a estutícia, a malícia, a maldade, o pecado está ligado ao coração da criança. E quando nós somos crianças, irmãos, quando somos crianças, quando o Senhor Jesus Cristo disse, se não forem como uma criança dessa, jamais vocês herdarão o meu reino. E alguém vai dizer, olha aí, está vendo? Está vendo aí? As crianças não têm pecado, elas são inocentes. Não tem nada a ver. Se vocês não forem independentes, igual esses pequeninos, igual toda criança é, mas nós somos como infantes que damos trabalho. Nós precisamos agora de pessoas maduras que acolhem os outros infantes. A igreja hebreia estava desse jeito. O povo fraquejando na fé. E aí quando veio a dificuldade, quando veio a tribulação, quando veio a perseguição do sistema, eles disseram, vamos procurar um jeito mais fácil de ser crente. Declarar o nome de Jesus de forma nenhuma. Então eles ouviram pragmatismo, que é hoje a bestialidade, a novela bestial que a igreja evangélica tem ouvido e os seus líderes. Pragmatismo para satisfazer as pessoas. Já existia isso aqui na igreja hebreia. A igreja hebreia foi alvo disso. Já que não podemos professar Cristo, porque estavam sendo perseguidos, mortos, torturados, espoilados, vamos então crer em quem? Em anjos. Vamos crer em Moisés, vamos crer nos sacrifícios. Lembrem-se que tem justificativas bíblicas para isso. Sempre há uma pregação, entre aspas, por trás disso. Sempre há aquele que fala muito bem, com muita simpatia, com muita precisão acerca de uma heresia, citando a palavra de Deus. Assim como Satanás. Eu posso trazer o maior exemplo bíblico, Satanás, que usou a Bíblia para tentar a Cristo. Então, certamente os hebreus diziam, não, vamos crer nos anjos. Mas por quê? Vamos ler. Olha aqui, ó, os anjos que entregaram a lei a Moisés. Não pode. Então pronto, vamos crer em Moisés, porque ele mesmo recebeu do Senhor. Então vamos crer nos sacrifícios, eles não apontam para Cristo de todo jeito. E assim os irmãos corriam de um lado para outro e colocavam Cristo à parte. Nós já pregamos sobre isso. Talvez você não tenha Cristo, talvez você não tenha um sacerdote humano, um homem. Talvez você professa com a boca, somente Cristo é o teu Senhor. Mas na prática, há tantos anjos, há tantos padroeiros, há tantos baalins, como nós vimos em Oséias. Mas, queridos, aprove ao Senhor que esse apóstolo escrevesse essa carta. E após exortar os irmãos acerca da suficiência em Cristo, não anjos, não Moisés, ele agora dá uma parada para dizer, olha, veja, sabe o que vocês vão perder por conta da incredulidade de vocês, igreja? Sabe o que vocês vão perder?
vocês não vão entrar no descanso do Senhor. Vocês não vão ser salvos. Você quer punição maior. Irmãos, hoje a gente ouve tanto falar sobre salvação, sobre cruz, salvação, cruz, que isso se torna tão banal por conta das pregações fracas, por conta da omissão ou do esconder o próprio sacrifício, a maneira como Deus nos justificou dos nossos pecados. Que eu não me emociono mais quando eu escuto uma pregação sobre o sacrifício de Cristo, ou eu não me emociono quando eu vejo dramatizado ali o sacrifício, o pão e o vinho, quando eu vejo o evangelho ali exposto na ceia. Como disse Jeremiah Burroughs no seu livro Adoração Evangélica, se você não consegue quebrantar o seu coração quando você vê a ceia sendo ministrada, você também seria como um daqueles que estavam ao pé da cruz e debochavam, e não se compadeceram. Não se engane achando que, se eu tivesse lá, tivesse visto tudo aquilo, eu estaria com meu coração quebrantado. Você seria como aqueles incrédulos. Continuando sobre essa exortação, ele quer dizer, olha, vocês não vão entrar no descanso do Senhor. Ou seja, ele quer dizer assim, despertem, porque a pior coisa vai acontecer com vocês. Não vai ser perder emprego, não vai ser perder o amor da sua vida, não vai ser decepções, desilusões nesse mundo. Eu estou falando de outro descanso. Ele vai dizer, eu estou falando de outro descanso. Irmãos, quando se falava sobre salvação, irmãos, para quem crê, olha, para quem crê em Cristo, para quem crê que é um peregrino nessa vida, o imaginar que não é salvo, que eu posso estar caído e prostrado no deserto, isso infunde terror em mim. Não que essa pregação vai infundir terror em você que crê em Cristo, ou que vai se entregar a Cristo nessa noite. Porque você vai ver que o dia é hoje, não é dia de protelar ou de se planejar. Para nós traz segurança, mas traz o alerta de nos esforçarmos sempre. Vamos ver isso no texto, queridos. Versículo 6, mais uma vez, diz: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele no descanso, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Irmãos, vale muito a pena ressaltar. Nós estamos falando de um fato. Essa promessa Deus fez e Ele cumpriu. Nós sabemos que Josué e Caleb entraram no descanso do Senhor. Eles alcançaram a promessa do Senhor. Deus é fiel, Ele é fiel à sua palavra, Ele não mente, Ele não se arrepende, Ele é imutável. Por isso que eu digo, vale muito a pena ressaltar que essa promessa existe, essa promessa ela é anunciada, ofertada a você hoje. Vale muito a pena ressaltar. Vale muito a pena acender isso na sua mente, no seu coração. Essa promessa é real, ela existe. 2 pessoas entraram na promessa. 2 pessoas entraram na terra prometida. 2 pessoas entraram no descanso do Senhor. Josué e Caleb foram privilegiados, mas porque eles não desobedeceram a palavra de Deus. Diz o texto que por causa da desobediência, aqueles não entraram. Ouviram as boas novas, ouviram o Evangelho, não entraram no descanso do Senhor. Deus mantém a sua palavra. Que segurança. Nós devemos também focar, nós devemos também desejar, nós devemos também ter essa segurança, mas a respirar, dormir, acordar, comer para a glória de Deus, quer comais, quer bebais. 1 Coríntios capítulo 10, 31. Façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus, porque eu sei que o Deus da glória preparou o meu descanso. Existe, é real. Versículo 7 diz: de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois
segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse de novo aí determina certo dia hoje, é que os israelitas desprezaram a promessa, desobedeceram, não alcançaram. Então Deus repete. Deus está dizendo, olha, eles nos rejeitaram e morreram. Eles rejeitaram e morreram, e aí você pode entender, colocaram tudo a perder, não existe mais não. Eles tiveram a oportunidade, e aí Deus repete, dizendo, hoje vocês têm a mesma oportunidade. Mas espera aí, quando é que nós poderemos receber essa promessa? Hoje. Hoje você já pode entrar no descanso de Deus. Olha, deixa eu tentar explicar. O já e o ainda não, que nós sempre comentamos. Você já entrou no descanso de Deus, mas ainda não de maneira plena e completa, mas agora você já pode desfrutar, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o dia do descanso, mas veja, você pode sair daqui hoje com a sua alma descansada no Senhor para sempre. Eu não estou dizendo que você vai ser um irresponsável, mas nenhuma tribulação, nenhuma angústia dessa vida vai tirar a tua paz. Nada. Está na hora, irmãos, da igreja viver isso. Está na hora da igreja, de fato, vestir-se de Cristo e dizer, eu posso descansar nele, eu posso crer e descansar. Todas as tribulações, todas as coisas negativas desse mundo, seja qual for o mal, a minha alma está em paz. Talvez você já gostou tanto de ouvir aquelas pregações que falam somente isso, né? Paz e amor. Mas é isso. Nesse amor você pode encontrar paz hoje. Você pode descansar com o problema lá ainda, porque eu não vou dizer a você que Deus vai remover o monte, mas Deus vai fazer com que você suba e que você atravesse o monte, em nome de Jesus. Se você crê, você pode descansar nele. E ele diz, então, falando por Davi muito tempo depois, nós vemos que Deus atravessa séculos, ele atravessa a história desde a vida no deserto até o reino de Davi. Registra em Moisés no Pentateuco até a composição de Davi nos Salmos. Tantos anos depois, tantos e tantos anos depois, Davi no Salmo 95, como nós vimos na pregação passada. Veja, Moisés no Pentateuco, depois de muitos anos, Davi agora. Hoje quem? Os hebreus ouvindo isso. Veja que maravilha, veja que bondade do Senhor. Hoje a Castelo Forte escuta isso. Hoje o Senhor lhe conduziu aqui, não obra do acaso, mas o Senhor lhe conduziu aqui para que você pudesse ouvir isso. Hoje. A promessa de Deus está disponível. O versículo 8 diz, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Irmãos, Deus prometeu descanso aos israelitas quando Moisés declarou lá em Deuteronômio capítulo 12, no versículo 10, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguro. Nós sabemos que essa promessa foi cumprida. Literalmente essa promessa foi cumprida quando Josué se dirigiu ao povo das tribos de Ruben, da tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, como está lá registrado em Josué capítulo 22, versículo 4. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Ora, se Josué tivesse dado descanso, se Josué lhes houvesse lhe dado descanso, sabemos que
foi concedido, que Deus cumpriu a sua promessa e deu descanso. Ele não falaria posteriormente, é isso que diz o texto. E Deus falou posteriormente, está lá no Salmo 95. Então, o que é que Deus quer falar aqui? Então, o que é que Deus quer dizer com isso? Se Josué tivesse dado descanso ao povo, Deus deu descanso ao povo, Deus cumpriu essa promessa. Nós já lemos no texto. Promessa dos inimigos, promessa das viagens longas e cansativas. Deus supriu a necessidade do povo, Deus guardou o povo, Deus deu descanso ao povo, está aqui. Ele não falaria posteriormente, falou no Salmo 95. Então o que é que o Senhor quer dizer? Ele quer dizer que esse descanso é um descanso espiritual, irmãos, que é muito maior do que viver em segurança em Canaã. Veja, o estar em Canaã, o estar livre dos inimigos, o estar de barriga cheia, todos os seus problemas nesse mundo estão resolvidos porque você tem dinheiro, porque agora você pode suportar os ataques dos inimigos. Está tudo resolvido na sua vida aí. Infelizmente a gente só fala financeiramente, né? Mas talvez na sua vida amorosa, talvez você encontrou a pessoa que você tanto ama, a pessoa que você tanto confia. Talvez você encontrou aquela pessoa que vai te proteger. Está tudo resolvido na tua vida. Muito mais do que isso é o que Deus quer dizer. É isso que ele quer explicar aqui. É isso que o autor de Hebreus inspirado quer dizer. Olha, é sobre outro descanso. Sobre outro descanso. Sobre outro descanso. Mas é sobre outro descanso. E é o que me traz pavor, irmãos, como pregador. Me traz pavor porque sobre esse descanso a igreja evangélica não mostra interesse. Sobre esse descanso a igreja evangélica não se esforça em alcançar. É tudo para esse mundo, é tudo para essa vida. Não somos peregrinos, montamos a nossa residência fixa nesse mundo. E eu vivo, respiro, planejo tudo para esse mundo. Não temos, não cultivamos nada. Eu não planto nada hoje a respeito dessa vida futura, desse descanso futuro, ou dessa paz da minha alma, dessa segurança da eternidade. Eu não planto nada, eu não vou colher absolutamente nada. Esse é o grande perigo de você nem entrar nesse descanso. Deus está dizendo para você, muito maior do que uma vida tranquila nesse mundo que tanto você pede, que tanto você almeja, que tanto na oração de súplica e ações de graças, talvez você não ouse pedir, mas teu coração está cheio desse desejo, cheio dessa cobiça. É sobre outro descanso. É o descanso espiritual. É o descanso que Deus deseja para o seu povo. Transcende o temporal e alcança o eterno. Você tem que dizer por dentro, aleluia, louvado seja Deus, porque Ele pode me dar isso agora. Eu posso sair daqui hoje com esse descanso. Louvado seja o Senhor. O versículo 9, irmãos, então segue dizendo: portanto, já que vocês entenderam que tipo de descanso que Deus quer fornecer a você, Deus não está preocupado com tua conta bancária, Deus não está preocupado com os teus alvos inatingíveis, porque você queria ser alguém nesse mundo. Ele criou você para a glória dele, e não para a glória desse mundo. Então ele diz, já que vocês entenderam, portanto, tem repouso para vocês, irmãos. Vocês entenderam isso? Resta um repouso para vocês. Vocês podem descansar em mim. Está disponível. Está disponível para vocês um descanso. Versículo 10 diz, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O autor de Hebreus mostrou no Salmo 95 que esse não era o descanso que Deus pensava, que Deus tensionava para o seu povo. O descanso então intencionado era um descanso sabático. Aqui é uma narrativa, quando Deus também descansou das suas obras, é uma narrativa de Gênesis capítulo 2, versículo 2.
Deus descansou das suas obras no sábado, no 7º dia. Então ele quer se referir ao sábado, irmãos, um descanso sabático. Para o crente, o sábado não é meramente um dia de descanso no sentido de não trabalhar. Acho que a Castelo Forte já entende isso. O dia do Senhor não é um dia de ociosidade. Como a ignorância infernal, que todos nós já passamos por ela. Faço nada no dia do Senhor, então eu fico deitado numa cama, como se eu estivesse enfermo. Os infantes pensam isso, irmãos. Constantemente a gente cruza com infantes que pensam isso acerca do dia de descanso. Muito pelo contrário. É um cessar do nosso trabalho, sim, mas antes disso, é um descanso espiritual. É uma cessação do pecar. Deus fez todas as coisas, Ele trabalhou em 6 dias. Aí você encerra, você para, você acaba com o seu pecado. Você para de pecar quando você descansa também, nesse descanso sabático. Isso envolve, irmãos, uma consciência de estar na presença sagrada, na presença gloriosa de Deus, com o seu povo em adoração e louvor. Veja, é deleitoso para você ter uma paz de consciência de que você está no domingo, no sábado cristão. A sensação de, durante todo esse dia, estar na presença de Deus. Daqui a pouco eu vou estar junto com o seu povo, com os notáveis, onde eu não assassino, mas onde está todo o meu prazer. Irmãos, todo o meu prazer de estar com meus irmãos. Será que eu posso restringir isso somente ao momento do culto? E depois eu não dou a mínima para vocês? Será que de fato é isso que a palavra do Senhor nos ensina? Entre o povo de Deus, onde está todo o meu prazer? Somente na hora do culto, no domingo, eu vejo eles e eu os amo. Durante a semana eu seleciono. Não vou com a cara, não gosto da sua cor, não gosto do seu peso, do seu cabelo, não gosto como você fala, aquele é chato e aquele é bom. John MacArthur Jr., pastor, ele disse que quando alguém chega para ele e diz assim: pastor, sabe por que eu não vou para a igreja? Porque tem muitos hipócritas ali. Ele diz: vem para mim, aqui tem lugar para mais um. A paz da consciência de dizer, nesse santo dia, eu vou estar na presença do Senhor. Veja, vai ser assim a minha resposta agora. Quando as pessoas, isso não é fora, tá? Quando alguém chegar novo na igreja ou antigo, pastor, o que é que eu posso fazer no dia do Senhor? Aí eu vou dizer: olha, tu vai estar diante do Senhor o tempo todo. Ainda que você, nos outros 6 dias, você vai fazer o que você quiser, mesmo na presença dele. Mas veja, você vai estar na santa presença do Senhor, de maneira especial, porque você vai parar tudo. Aí agora, meu irmão, você decide o que é que você quer fazer. Você está na presença dele. Se você tem a oportunidade de estar na presença dele durante todo um dia, e naquele dia você quer passar o dia todo dormindo, você quer aproveitar desse jeito a presença do Senhor dormindo, você dorme. Se você quiser aproveitar, enfim, é a tua consciência. Não temos regrinhas. Quem tinha isso era o Talmud do judeu. Regras, legalismos. Mas não fazemos isso pelo legalismo, mas porque descansamos no Senhor. Veja, irmãos, descanso espiritual, cessar de pecar, consciência de estar na presença sagrada de Deus com o seu povo em louvor e adoração. Veja o que o puritano John Newton,
quando ele entendeu um pouco, porque nós não entendemos sobre esse descanso sabático completamente. Olha o que ele escreveu sobre o dia do Senhor. A salvo, através de mais uma semana, Deus nos trouxe no nosso caminho. Vamos procurar agora uma bênção, esperando em seus átrios hoje, o melhor dia de toda a semana, emblema de descanso eterno. Emblema de descanso eterno. No dia do Senhor, eu aproveito, eu me deleito nesse dia, porque é assim, isso é um vislumbre, isso é apenas um aperitivo. Tudo isso que eu estou falando ainda é fraco para o que nós vamos viver na presença do Senhor. É por isso que, deixa eu acrescentar mais um pouco, mas veja, a sua família todos os dias reunidos em culto ao Senhor. Aí uma vez na semana, eles vão estar junto agora com a igreja adorando no dia do Senhor, para que eles possam aí juntos desejar o descanso eterno. Mas deixa eu fazer uma pergunta que vai te ajudar. Se você odeia o culto doméstico, você não adora, você não suporta ler a Bíblia para sua esposa e para os seus filhos, você não suporta fazer isso, porque você não tem tempo, você é a pessoa mais ocupada e cansada do mundo, você só tem tempo para comer dinheiro e seus prazeres, você só tem tempo para isso. Olha, esses dias pensando sobre esse exagero que há desses pets, agora dessa geração pets. Eu sou incapaz de amar meu filho, mas eu tenho um cachorrinho. Eu não boto meu filho no colo, mas eu boto um cachorro em cima de mim e fico fazendo carinho nele. Eu não sou contra animais, não. Eu não sou contra animal de estimação. Eu tenho na minha casa. Animal de estimação. Então, por favor, não sou contra. Mas veja, gasta-se com pet shop, gasta-se com isso, gasta com aquilo outro. E deixa eu te falar agora o que uma vez eu coloquei isso no Facebook, né? No dia que eu tiver dinheiro para comprar um saco de ração, para comprar um brinquedinho de pet shop, aí eu vou ter outro filho. E até agora Deus está me concedendo até mais, né? Louvado seja Deus por isso. Mas veja, qual é a pior das coisas? O homem, o empresário, ou o pai de família, o trabalhador, seja lá o que for, o assalariado, ele tem paciência, ele tem disposição para acordar 15 minutos antes do horário, para levar aquele petzinho para urinar na rua. Ele acorda mais cedo, de pijama, e desce com todo orgulho. O cachorrinho está lá latindo no pé da cama, ele, olha que lindo, ele me pede para ir no banheiro. E aí você desce lá, se você mora no prédio, você vai pela rua, né? E aí você pega o cocô com a mão do cachorro, você acha lindo aquilo, pegar com uma sacolinha, você é a pessoa mais educada do mundo, porque você faz isso. Veja a que você se dispõe a fazer por causa de um animal. Agora, se os pais que fazem isso pegassem 15 minutos do seu dia, toda vez de manhãzinha, antes de acordar, não tivesse pet, mas pegasse seus filhos e dissesse, vamos dar um passeio comigo lá embaixo no prédio, até a esquina, 15 minutos, se ele investisse na vida dos seus filhos. A gente não teria essa geração maldita dos nossos dias, que inclusive estão abarrotadas as igrejas evangélicas. Eu me disponho a andar com o meu cachorro 15 minutos, para ele fazer as necessidades dele. O meu filho cheio de necessidade no coração, e eu nem vejo ele quando eu acordo. Virem-se alguém com eles, eu já dou pão a ele, já dou o colégio, e é só o que ele precisa. E quando lá na frente eu não tenho culpa, 15 minutos, quando chegar do trabalho também, que hora você larga, aí chega cansado, mas está lá o cachorrinho, e ele tem que levar o gato, o coelho, seja lá o que for, para passear. Mas o filho dele está na televisão, mas o filho dele está com a babá. Então me permita voltar agora. Você não deseja o culto, você não deseja esse investimento dentro da sua casa, e você é tão orgulhoso e tão esperto, não vou fazer, porque ele está pedindo. Eu não vou fazer, eu não preciso disso, continue sem fazer. Continue sem fazer, continue sem receber essa bênção do Senhor, esse alimento sólido, a mão do Senhor pairando sobre a vida da sua família, por causa da tua rebeldia.
no dia do Senhor, ojerize esse dia, mostre isso aos seus filhos, aos seus irmãos, mostre isso à sua esposa, ao seu marido, que você não suporta o dia do Senhor, que você não suporta na presença dele. Agora me responda, você vai para o céu mesmo? Me responda, você vai mesmo entrar no descanso do Senhor? Eu acredito que é por isso que o autor de Hebreus repete tantas vezes até agora: não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. É uma das evidências de que não entrarão no meu descanso, é porque não conseguem descansar no dia que se chama hoje. Como é que vai receber descanso do Senhor se nem descansa no seu santo dia, ordenado em sua palavra? Se não encontra deleite e prazer nisso? Será que você de fato é um cidadão do céu? Olha, sabe por que é que você responde que quer ir para o céu? Porque a sua vida mostra para você mesmo, você sabe que você não queria o céu. Você queria esse mundo para sempre. Você queria a Babilônia para sempre. Mas porque a escolha ou é a Nova Jerusalém, ou é o inferno. Ou é o descanso do Senhor, ou é o tormento eterno. Aí como a outra opção é o tormento eterno, você diz, eu quero descanso. Mas a sua vida, você não pode mentir para você. A sua vida diz que você não vai entrar no descanso do Senhor. Mas hoje a sua palavra é ofertada para você. Hoje a sua palavra, Deus fala ao seu coração. Deus hoje, através de sua palavra, através da sua graça, em Cristo Jesus, você pode descansar de maneira que você terá prazer nele. De maneira que você não vai se conformar com este século. Você não vai se conformar com a vida que você tem levado. Mas vai se transformar a cada dia. Sabemos que ninguém aqui, nesse mundo, consegue guardar o dia de descanso do Senhor perfeitamente. Nós sabemos, ninguém consegue. Vocês vão me ver, inclusive, me flagrar quebrando o quarto mandamento. Não queria, mas certamente vocês verão ou já viram de alguma forma. Porque quebramos de tanta maneira esse descanso, esse dia de descanso. Mas pela graça do Senhor, nós não nos conformamos. Mas nós nos renovamos. É isso que nós fazemos nesse culto de renovar de aliança. Queridos, Agostinho de Hipona, ele disse assim: Senhor, o meu coração não descansa até que ele descanse em Ti. O meu coração não descansa até que ele descanse em Ti. Você pode achar que está descansando quando você está assistindo um filme, no lugar de estar na presença gloriosa do Senhor, adorando e buscando a sua presença, se deleitando no relacionamento com Ele. Talvez a sua alma minta para você, né? Achando que você está descansando. Terrível engano, irmãos. O versículo 11 diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esforcemo-nos. Essa palavra, queridos, nos mostra que a segurança, que a garantia que nós temos na salvação, não nos impede de vigiar, não nos impede de obedecer a sua palavra. Veja, é garantido entrar no descanso do Senhor, é eterno, sim. Jamais o Senhor vai permitir que você se perca. Mas observe que isso não tira, não é aliviado de mim, de você, o se esforçar, o vigiar, o desenvolver a salvação, como Paulo diz lá em Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A Bíblia tem essa linguagem de dizer: ei, o passaporte está carimbado, mas se prepara para essa viagem. Arruma as malas, peregrino. Eis que eu estou a lhe chamar. Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Na vossa luta contra o pecado,
você ainda não tem resistido até o sangue. Sabe aquela pessoa que leva apenas uma bofetada do pecado e já acha tão deleitoso que ela já se prostra, já se entrega completamente ao pecado? O autor de Hebreus está dizendo: ei, você acha que está duro? Você acha que está sendo difícil não se entregar? Você está sofrendo? Você não resistiu até o sangue. O que ele quer dizer com isso é: vai chegar o dia do descanso e você vai saber que valeu a pena. Vai chegar o grande dia do Senhor, em que Ele virá para nos buscar, e o Senhor vai dizer: entra agora, servos amados, no gozo, no descanso do seu Senhor, e você vai ver que valeu a pena cada esforço. Então, o autor de Hebreus diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. E ele diz: a fim de que ninguém caia. Essa ênfase aí no cair traz o mesmo no Pentateuco, a mesma linguagem. Salmo 95, quando se refere a Massá e a Meribá, mas nós vemos em Josué também, caíram, ficaram prostrados, morreram, não receberam a bênção do Senhor, porque não se esforçaram, porque não cuidaram, porque não vigiaram, porque não desenvolveram, porque não resistiram até o sangue, mas se entregam a qualquer situação oposta, tudo aquilo que se opõe ao Evangelho. Então não vivem por modo do Evangelho, mas aceitam viver conforme o mundo, conforme o evangelicalismo moderno. Esse cair, irmãos, deve ser tomado de forma ampla, não apenas morte física, mas a morte espiritual, ou seja, uma desgraça completa. Também, queridos, nós vemos, esforcemos-nos, pois, para que ninguém caia. Nós vemos claramente o autor de Hebreus, mais uma vez, querendo aguçar a responsabilidade da igreja com cada irmão. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Vocês precisam cuidar de vocês. Não aguardem um pastor da igreja, mas se você vê o seu irmão fraco, se você vê o seu irmão com uma conversa estranha, cheio de razão, cheio de direito, aí você ajuda seu irmão, não emprestando o seu ouvido, não somando com ele a desgraça, mas dizendo: meu irmão, exortai-vos uns aos outros. Cuide para que seu irmão não caia. Segundo, o mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, encerrando a última parte, inclusive desse versículo 11, algo de suma importância. Os israelitas que morreram no deserto, ficaram lá prostrados, que caíram, eles servem de exemplos para os seus descendentes. Eles se tornaram um exemplo eterno de como não viver na presença de Deus. Nós temos pessoas na igreja das quais são exemplos para você não imitá-las. Não admirem, não imitem, não emprestem seus ouvidos, porque quando abre a sua boca não edifica. Sai da sua boca somente aquilo que edifica, aquilo que vai trazer fortalecimento para o teu irmão. Tornar um exemplo para os seus descendentes. Um exemplo prático de como não viver diante do Senhor. No Salmo 78, nós vimos que os pais contaram para seus filhos esse triste exemplo. Imagina, o povo de Deus cantando esse mau exemplo. Salmo 78, versículo 5, pelo menos do versículo 5 ao versículo 8. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, o referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Exemplo que ficou negativo, queridos.
Isto posto, irmãos, deixa eu aplicar rapidamente. Há alguns irmãos com cara de sono e já alguém dormindo, então eu preciso correr para que antes que você durma, você possa, pelo menos, aplicar isso em seus corações. Pelo menos, queridos, algumas coisas. Nesse texto nós vimos que nós não devemos desprezar a palavra de Deus. O versículo 6, irmãos, diz que foram anunciadas as boas novas, mas não ouviram, rejeitaram a palavra e aí foram desobedientes. Essa desobediência é o pecado que leva à incapacidade de se arrepender. Se eu rejeito a palavra, eu não tenho como ter convicção do pecado, da justiça, do juízo. Pela palavra do Senhor. Se você rejeita a palavra, como os hebreus, eu disse no começo, e como em toda introdução eu digo, não está dando uma mínima para a palavra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, a palavra de Deus nos deixa claro quando nós devemos descansar no Senhor. Quando? Você precisa se planejar. É isso, meu irmão e minha irmã. Essa é a grande desculpa. Eu preciso me planejar. Tem algumas coisas que eu preciso fazer na minha vida. Eu preciso conquistar aquilo, eu preciso fazer aquilo, eu preciso realizar aquilo, para depois entregar a minha vida ao Senhor por completo. Para depois eu crer completamente e suficientemente no Senhor. E diz o texto, irmãos, hoje, o dia é hoje, determina certo dia, hoje. É isso que diz o versículo 7. Ele vai dizer, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam os vossos corações. Em primeiro lugar, não desprezem, não tornem banal essa palavra, mais uma programação, mais um sermão. Quando eu falo não desprezem, aplique, viva essa palavra para sempre. Entra no descanso do Senhor hoje, em nome de Jesus. Não protele, não planeje, é hoje esse dia. Em terceiro lugar, irmãos, que você possa ser um exemplo, não de desobediência, de incredulidade. Sabe por quê, irmãos? Só mais alguns minutos, já a atenção de vocês, sobre esse exemplo de desobediência, de incredulidade, daqueles que morreram no deserto. Eles eram pessoas que andavam com os crentes. Eles eram os crentes, eles eram um povo eleito. Eles eram os crentes, comiam com os crentes, se vestiam como crentes, participavam do culto como crentes. Não tinha absolutamente nada que pudesse dizer assim, eles não são crentes. Por isso que nessa desobediência sua no seu coração, essa incredulidade do seu coração, você pode estar se achando que é crente por causa da dureza do teu coração. Renda-se, humilhe-se diante do Senhor. Que você possa ser um exemplo de obediência, um exemplo de piedade, porque você consegue se enxergar, porque você consegue se ver. Concluindo, irmãos, o único que pode levar você ao descanso. O nome Josué, ele equivale ao nome de Jesus no Novo Testamento. No Novo Testamento grego, Josué é equivalente a Jesus. Da mesma forma que Josué, filho de Num, conduziu os israelitas do Rio Jordão até a terra prometida, onde eles gozaram do descanso, mas descanso da paz, das guerras e das longas viagens.
De maneira semelhante a esse tipo, o antitipo que é Cristo, ele leva o seu povo, ele conduz o seu povo à santa presença de Deus, ao descanso eterno de Deus. Ele é o único caminho. Louvado seja o nosso Deus. Descanse no Senhor, meu irmão. Esse é o desejo do meu coração em Cristo Jesus. Amém.